Seja bem-vindo ao Aprenda Mais e nessa semana nós vamos entender sobre a tricotomia humana. Eu sou o Pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Antes de nós começarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já é inscrito no nosso canal? Se não, faça isso agora mesmo. Você será avisado de todo o conteúdo que for publicado aqui em primeira mão. Existe uma área da ciência chamada antropologia bíblica. Essa palavra antropologia deriva de duas palavras, anthropos, que é homem, humano, e logia, que é estudo. Portanto, a antropologia bíblica se propõe a fazer um estudo do homem sobre a perspectiva e a luz da Bíblia. Quando nós fazemos esse estudo do homem, nós observamos que existe um consenso nas religiões que o homem é único, porém formado de uma parte matéria, que é o corpo, e uma parte imaterial. E é justamente nessa parte imaterial que surgem as divergências teológicas. Uns acreditam que a parte material é apenas a alma. Outros acreditam que a parte material é apenas o espírito. A esses dois grupos nós chamamos de dicotomistas, porque creem que o homem é corpo, ou então a parte espiritual, quer seja uma alma ou quer seja um espírito. Porém, existe uma linha teológica que defende que além do corpo, essa parte imaterial é formada por um espírito e também uma alma. A isso nós damos o nome de tricotomia. O objetivo do Aprenda Mais não é criar polêmica sobre os assuntos que nós tratamos, mas sim trazer à luz da Bíblia uma revelação, um entendimento, para que você que nos acompanha possa tirar as suas conclusões e ter uma clareza acerca dos aspectos bíblicos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não podemos fugir de textos claros e usar o poder da hermenêutica para distorcer aquilo que a Bíblia está falando. Eu quero introduzir esse estudo com um dos textos talvez mais conhecidos sobre tricotomia, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Paulo é muito claro. O texto explica por si só de que existe sim um corpo, uma alma e um espírito. E Paulo adverte dizendo que esses três elementos devem permanecer irrepreensíveis, íntegros. Vejamos ainda o que nos ensina o Antigo Testamento no livro de Isaías, capítulo 26, verso 9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Veja o profeta Isaías deixando muito claro esses dois elementos da tricotomia, a alma e o espírito, que buscam, desejam pelo Senhor. Trago ainda Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é muito clara, ela separa alma de espírito. Para qualquer pessoa que leia esses textos, e ainda mais para aquelas pessoas que conhecem com profundidade a palavra do Senhor, a evidência da tricotomia, corpo, alma e espírito, é algo claro, explícito, escancarado. Só não vê quem não quer. Nesse momento introdutório, não podemos também deixar de fazer menção a Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito, e o homem se tornou alma vivente. Com esse entendimento da tricotomia, é muito interessante percebermos o papel de cada um desses elementos na nossa vida, hoje, agora, enquanto estamos vivos. Se você tem dúvida do destino do corpo, da alma e do espírito após a morte, eu quero te convidar
a assistir a edição 21 do nosso Aprenda Mais, que declara com riqueza de detalhes para onde nós iremos depois da morte, e que traz 2 textos bíblicos como base. Eclesiastes capítulo 21, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E Lucas 16, capítulo 19 a 21, naquela conhecida história do rico e do Lázaro. Hoje nós vamos estudar sobre o corpo. A Bíblia nos diz de forma muito clara de que o corpo é a nossa casa terrestre. É o lugar onde nós moramos aqui no mundo e nos relacionamos com ele. A função básica do corpo é ter a consciência do mundo físico. Eclesiastes capítulo 3, verso 20. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. A Bíblia é muito clara, dizendo que todo ser humano, inclusive o homem, veio do pó e ao pó retornará. Curiosamente, a composição orgânica dos seres vivos é a seguinte: 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e 3,5% distribuído em pelo menos 15 elementos, como cálcio, potássio, enxofre, sódio, iodo, zinco, entre outros. Esta é a mesma composição orgânica da Terra, ou seja, é a ciência comprovando que a mesma terra que produz os alimentos é a mesma dos seres vivos. E é claro, do ser humano. Quando nos deparamos com muitos estudos sobre a criação, da origem da vida, deparamos com algo que a Bíblia já nos ensina. O cientista Alexander Graham desenvolveu uma hipótese de que os minerais teriam constituído não somente o suporte, mas também o próprio sistema genético da vida primitiva, que foi posteriormente suplantado por compostos orgânicos. Em sua defesa, ele levantou a capacidade de replicação de superfícies cristalinas, preservando defeitos e irregularidades, e também a complexidade química dos polímeros envolvidos nos processos reprodutivos atuais. É a biologia, comprovando aquilo que a Bíblia já nos ensina desde a criação do mundo. O corpo físico, ele serve como um veículo, tanto para a santidade quanto para o pecado. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós vemos Satanás usar um corpo, não humano, mas de um animal, mais especificamente uma serpente, para poder se comunicar com Eva e levá-la a pecar. Em contrapartida, Deus precisou também manifestar a sua glória através de um corpo humano, através de Jesus como sendo o nosso Salvador. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 8, vamos ver o que é que diz a palavra? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas para Deus, querido, o corpo é a morada e a habitação dele, o tabernáculo de carne. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 7, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto deixa claro que o julgamento da igreja será pelos atos que foram praticados através do corpo, que viveu e se manifestou aqui na Terra. O nosso corpo, ele tem 5 faculdades. E através dela nós nos relacionamos com o mundo. E é muito importante nesse estudo sobre corpo que a gente avalie e estude cada uma delas. A primeira delas é a visão. É a capacidade que nós temos de visualizar pessoas, objetos. O olho capta essa imagem e envia para o cérebro, para que ele faça o reconhecimento e a interpretação. Daí vem a pergunta: o que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos lendo? O que estamos olhando e observando no nosso dia a dia? Isso tem alimentado a nossa alma e pode gerar coisas boas ou coisas más. Mateus capítulo 6, verso 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mateus 18, 9, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno.
Veja a importância daquilo que nós vemos, daquilo que nosso corpo está consumindo através do nosso olhar. A segunda faculdade do corpo que nós queremos explorar é a audição, que é a capacidade de ouvir sons, ruídos, barulho, música. Tudo isso proveniente do mundo exterior. O ouvido capta ondas sonoras e também envia para o cérebro, para que ele faça a interpretação daquele som e devolva um comando para o corpo. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Veja a importância da audição para fortalecer a nossa fé. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que chega ao nosso consciente, pelo corpo, através da audição, faz com que a nossa fé seja fortalecida. E possamos também, através da audição, ser fortalecidos na repreensão, na sabedoria, no entendimento de tudo aquilo que nós ouvimos. Uma terceira faculdade do corpo muito importante é o paladar. Este sentido, esta faculdade permite ao homem sentir o gosto, o sabor de alimentos, bebidas. Na superfície das nossas línguas existem milhares de papilas gustativas. São elas que captam o sabor, o gosto dos alimentos e enviam para o cérebro através de milhões de neurônios, e ele também avalia isso e dá uma resposta para o corpo. Como é bom apreciar um alimento, uma bebida que é gostosa. Um dos últimos pedidos de Isaac foi saborear um guisado. Gênesis capítulo 27, 4. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e trazemo-lo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Provérbios 23, 21. Quem só come e bebe o dia inteiro, o fim é pobreza e miséria. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Você escolhe usar essa faculdade do paladar para ter prazer, gosto com alimento, com bebidas que são saudáveis, ou exagerar através do pecado da gula, da bebedice, e com isso matar, sacrificar o nosso corpo físico. Nós temos uma quarta faculdade do corpo muito importante, que é o tato. É o sentido que permite o ser humano, o corpo, a sentir o mundo exterior através do toque. Embaixo da pele existem muitos neurônios sensoriais. Quando essa informação chega no cérebro, uma reação é devolvida para o corpo, com base numa necessidade, numa vontade. Quando a gente fala de tato, a gente lembra toque, abraço, beijo, um afeto. Coisas talvez que numa época de pandemia como nós estamos vivendo, estamos tão privados, não é? Mas também o tato tem uma função de bater, pancar, machucar, brigar. De que forma estamos usando essa faculdade do corpo que o Senhor nos deu? Mateus capítulo 5, desde o verso 25 ao 34, nós vemos a história de uma mulher que estava buscando chegar perto de Jesus. E ela tinha uma certeza no seu coração dizendo: se eu apenas te tocar, eu serei curado. Veja o tato, o toque sendo usado como instrumento de cura do corpo físico. E a última faculdade do corpo que nós vamos explorar nesse momento é o olfato. É um sentido relacionado à capacidade de sentir cheiro. O nariz humano ele tem uma capacidade de captar odores no meio externo. Esses cheiros também são enviados através dos neurônios para o cérebro, que fazem a sua interpretação e devolvem uma impressão para o corpo. Como é bom sentir um cheiro de uma flor, de um bom perfume, hein? 2 Coríntios capítulo 2, verso 16. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é o idôneo? 2 Coríntios 2,15 nos ensina ainda a palavra do Senhor. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Ai, querido, precisamos exalar este bom perfume. Exalar perfume de vida para tocar e impactar pessoas através daquilo que nós carregamos. Nós precisamos ter esse entendimento de que o corpo carrega essas 5 faculdades e nós precisamos usá-las para proclamar, glorificar ao nosso Senhor Jesus aqui na terra. Hoje nós ficamos por aqui e amanhã nós vamos seguir o nosso estudo sobre tricotomia, entendendo o papel do espírito na natureza humana.
Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, convida eles a estar conosco na próxima edição do Aprenda Mais. Beijo no seu coração!